sem mais delongas, vamos ao nosso vídeo, porque temos muito o que falar, porque temos aí um dia repleto de notícias do Fluminense Futebol Clube. A primeira de todas, reforço no Fluminense. Exatamente, o Flusão vai ter 4 reforços para a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, que acontece domingo no estádio Alfredo Jaconi contra o Juventude. O Fluminense contará ali com a volta de 2 jogadores muito importantes e com a estreia de 2 jogadores que já estão regularizados no bid para essa partida tão importante, válida pelo Brasileirão. Primeiro, eu trago a informação de Germancano e Martinelli, os dois que estarão de volta ali a serem relacionados a uma partida. O Cano, que já não joga ali desde o duelo contra o Palmeiras, ainda pelo primeiro turno, retorna depois de uma lesão no pé oficialmente. O Cano estará na lista de relacionados. Eu confirmo essa informação para você. O Cano é um dos nomes na lista dos relacionados do técnico Mano Menezes. Além dele, o Martinelli retorna ali de suspensão após cumprir depois do 3º cartão amarelo e estará também disponível para a partida contra o Juventude. Além dessas 2 voltas, o time carioca vai ter a novidade em campo do Vitor Hugo, reforço que veio ali em empréstimo do Cascavel Futebol Clube, e também ali vai ter a presença do Gabriel Fuentes, lateral esquerdo, que foi contratado para suprir a ausência do Diogo Barbosa, que segue se recuperando de lesão. Esses 2 jogadores, é claro, existe uma grande expectativa do torcedor tricolor na estreia dessas 2 peças. Isso porque tanto o Gabriel Fuentes quanto o Vitor Hugo vieram para suprir posições carentes nesse Fluminense. Primeiro, o Gabriel Fuentes vem para suprir a posição do Diogo Barbosa e propriamente do Marcelo, que quando o Fuentes chega ainda estava lesionado. Ou seja, ele viria para cumprir essa posição da lateral esquerda, onde o Flusão ainda encontra muita dificuldade dentro ali do âmbito de organização tática e também técnica da equipe do técnico Mano Menezes. Então o Fuentes, é claro, não deve entrar entre os titulares, isso porque o Marcelo segue na posição, segue sendo ali o responsável pela posição, o dono da posição, mas o Marcelo não deve jogar mais de 45 minutos, ou seja, o Gabriel Fuentes pode se tornar peça aí para o segundo tempo do Flusão nessa partida contra o Juventude. É claro, a não ser que o Marcelo aguente um pouco mais, a fisiologia está segurando em relação a isso, porque o Marcelo também vem de uma sequência de lesões graves, é um jogador que não está forçando tanto em relação a esse estudo do departamento médico e da fisiologia do Fluminense, e pode ali atuar apenas 45 minutos. Já o Vitor Hugo vem para suprir a posição do volante André, ele que foi vendido ali para o Wolverhampton da Inglaterra, inclusive já fez até a sua estreia, o André, com a camisa da equipe inglesa, e agora aguarda ali para ter essa oportunidade. O Vitor Hugo, que chega para suprir essa posição do volante André. É claro, o Vitor Hugo, a galera ainda tá com o pé atrás, jogador do Cascavel Futebol Clube, como é que a gente pode confiar, cara? Foi um pedido do Mano Menezes. O Mano Menezes já observava o jogador há bastante tempo, analisando o campeonato que ele jogava, fez um bom campeonato regional, e dali o Mano Menezes observou e pediu para que o Fluminense fizesse uma proposta, trazendo o Vitor Hugo ao tricolor das Laranjeiras. Prosseguindo com o giro de notícias, Fluminense vai quebrar tabu. Exatamente, eu tô falando ali do Flusão, que tem que ganhar o Juventude para quebrar um tabu de quase 19 anos. Exatamente, o Fluminense terá pela frente um jejum de quase 19 anos na partida contra o Juventude neste domingo, às 16h30, no horário de Brasília, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Para você entender, torcedor de casa, a distância que o Fluminense vive em relação a essa sequência do Juventude, o Fluminense, teve a sua última vitória para cima do time gaúcho no Alfredo Jaconi em outubro de 2005. Naquele ano, o Flu venceu de virada por 4-3 com gols de Lene, Petkovic e Adriano Magrão, que marcou 2 vezes. O final da partida, inclusive, foi emocionante, porque o Fluminense fez o gol da vitória aos 47 minutos do segundo tempo com Petkovic, e desde então o Fluminense enfrentou o Juventude mais 5 vezes no Alfredo Jaconi, empatou 2 e perdeu 3. A última derrota aconteceu no jogo da Copa do Brasil deste ano, depois do Flu abrir o placar e o Juventude de virada vencer a partida por 3-2, e esse resultado que custou caro ao Fluminense, porque encontrou dificuldades para se classificar aqui no Maracanã e acabou sendo eliminado para a equipe da Serra Gaúcha. Falando até mesmo nesse tabu, é claro, a gente tem que mencionar que o Juventude ficou vários anos aí disputando a Série C, a Série B do Campeonato Brasileiro, ou seja, vamos colocar aí que desses últimos anos aí, desde 2005 para cá, tem mais de 15 anos aí basicamente, nós temos ali a participação do Juventude 4 anos na primeira divisão, vamos colocar assim no máximo, de 3 a 4 anos, e é ali que
se mantém essa distância que o Juventude conseguiu abrir do Fluminense em relação ao que poderia ser proposto dentro desse tabu que tem que ser quebrado pela equipe tricolor. Prosseguindo com as notícias, Maracanã vai ficar pequeno. Exatamente, eu estou falando do confronto válido pela Libertadores da América, quartas de final, Fluminense e Atlético Mineiro, que acontecerá no estádio do Maracanã. O primeiro jogo, é claro, depois tudo se decide lá na Arena MRV em Minas Gerais. Trazendo até essa informação, Fluminense e Atlético Mineiro já tem mais de 40 mil ingressos vendidos para as quartas de final da Libertadores. Setor sul esgotado, setor leste superior esgotado, setor leste inferior esgotado e setor oeste inferior esgotado. Ou seja, só temos agora o oeste superior, cadeiras cativas e camarotes para poder acompanhar. É claro, o setor norte sendo aberto também para a disponibilidade da carga de ingresso, o que deve acontecer. O Fluminense deve estar aguardando, lembrando que o jogo é só na próxima semana, ou seja, a torcida do Flusão comparecendo, fazendo barulho e, é claro, não só isso, apoiando o time dentro desse sonho do bicampeonato da Libertadores da América, porque vale destacar que o Fluminense é o atual campeão da competição, então tem que respeitar o Flusão, porque ele veste aí essa camisa de campeão da Libertadores da América. Inclusive, falando em relação a isso, é um jogo muito importante, porque o Fluminense acaba decidindo o campeonato fora, né? É um jogo que o Fluminense acaba decidindo fora de casa contra a equipe do Atlético Mineiro. É uma equipe que entende muito bem como jogar dentro da sua casa, apesar de que vem encontrando dificuldade nos últimos jogos. Inclusive, teve até um depoimento do atacante Paulinho, onde ele fala que ele vem encontrando uma dificuldade de jogar dentro da Arena MRV e que, se fosse possível, preferiria até mesmo jogar dentro do Mineirão, que teoricamente, abre aspas, é a casa do Cruzeiro, né? Porque a gente tem ali não só a participação do Cruzeiro dentro do Mineirão, também as outras equipes jogam, enfim, e ali ficou aquele pedido a ser acatado pela equipe mineira, mas a partida vai ser na Arena MRV. Prosseguindo com as notícias, Flusão rumo à Sul-Americana. Presta atenção, torcedor, que eu vou te explicar matematicamente as possibilidades do Fluminense estar na Sul-Americana, inclusive vencendo nessa rodada, já tendo a possibilidade de estar muito próximo ali do G8 para a classificação também da Sul-Americana e possivelmente de uma Libertadores da América. Eu já vou te provar que dessa vez a visão do Fluminense já é outra. Dependendo dessa vitória contra o Juventude, o Fluminense já respira novos ares. É a hora de pensar diferente. É a hora de entender que já está pensando na parte de cima da tabela e que tem bastante rodada pela frente para tentar pensar nisso. O Fluminense hoje, vou deixar até aqui a tabela aqui do lado, vive ali a 16ª colocação com 27 pontos e tem um jogo a menos do que algumas equipes, né? A gente já está na 25ª rodada, tem um jogo a menos que algumas equipes. Vale destacar que o Grêmio, que está na frente do Fluminense, tem 2 jogos a menos e tem outras equipes que também ainda estão com partidas a menos, referentes ali às tragédias que ocorreram no estado do Rio Grande do Sul. O Fluminense hoje tem 27 pontos. Galera, pra você entender, uma vitória do Fluminense contra o Juventude no estádio Alfredo Jaconi faz com que a equipe tricolor, além de passar o Juventude, encoste no Bragantino com 30 pontos. Ou seja, o Fluminense, dependendo da sequência de resultados, tanto de Grêmio, Criciúma e Atlético Paranaense, fizesse com que a equipe terminasse na 12ª colocação, atrás do Bragantino, já ali próximo da lista de classificação para a Sul-Americana e também para a Libertadores da América. E aí dependeria apenas do Fluminense, por conta própria, ganhar os próximos jogos e continuar pontuando, porque uma hora seus adversários irão tropeçar. O que o Fluminense precisa entender é que o ritmo é muito importante dentro desse momento da competição. O Fluminense precisa manter o ritmo e entender que agora o pensamento é outro. Agora o Fluminense pensa em parte de cima da tabela, pensa em momento que pode respirar melhor e até mesmo visar novos ares dentro do Campeonato Brasileiro.